Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Queremos pedir perdão que houve uma queda na transmissão por conta de um probleminha técnico, mas nós vamos continuar louvando ao Senhor e glorificando o nome dele. Desde já, eu queria convidar você que está entrando agora novamente e a todos que vão entrar, a abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, o versículo de número 21. Nós vamos louvar a Deus. Mais uma vez eu quero pedir perdão aos que estão entrando. Nós tivemos uma falha na nossa transmissão e a nossa rede caiu. Mas agora nós vamos transmitir até o final, se assim Jesus permitir. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, a partir diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os gregos, para os judeus, e para os gregos é loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. É uma passagem que é bastante conhecida por todos, aonde Paulo, aos versículos à frente, vai nos dizer que aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação da cruz. Então, nós estamos salvos hoje pela loucura de um dia, um Deus e um Cristo, que tinha em a sua glória, o seu poder, que preferiu renunciar o poder de Deus para se fazer homem, se fazer carne por nós. Isso para nós, para muitos de nós é loucura, porém para Deus é poder. Os próprios versículos à frente vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer outro homem. A sabedoria de Deus, a tolice, a loucura de Deus é mais forte e mais sábia do que qualquer outro homem. Sendo assim, nós aprendemos que Deus está sobre tudo e está sobre todos. A sua palavra está em nós e a sua grandeza em nossos corações. Glória a Deus. Nós vamos orar por essa palavra mais uma vez, ouvirmos mais um louvor e logo após nós vamos já entrar na palavra que Deus tem aos nossos corações. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade mais uma vez. Pedir perdão pelos intempéries que têm acontecido, mas pedimos ao Senhor que cada pessoa que assistir a esse vídeo, a essa live, seja edificada, seja, Pai, transformada pelo poder da palavra e do louvor do Senhor. Pai, desde já eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir minha esposa com mais um louvor, logo após a palavra de Deus. Glória a Deus. A tua palavra escondi
Neste momento, irmão, já vamos, sem mais delongas, louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu mais uma vez de estarmos aqui e vamos aprender um pouco do que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu queria pedir aos irmãos, a todos que nos acompanham, que está com a Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, que abra comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 12, perdão. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Vamos tirar algumas coisas desse texto que Deus tem falado aos nossos corações e louvar a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo de número 12, nos diz assim: mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. Glória a Deus. Essa é uma palavra bastante conhecida, a qual a todos os amantes da palavra de Deus já ouviu falar, os pregadores já pregaram. Existem louvores com essa letra sobre esse texto e são louvores e pregações onde nós aprendemos muito. Desde já eu quero também agradecer a vida do meu pastor José Henrique, pela oportunidade que ele nos confiou, e a todos os irmãos da igreja do Jardim Santo Inácio. Glória a Deus. Ela é muito simples e nos revela coisas grandes. Jesus, em seu ministério, ele veio mostrar ao homem que ele veio a salvar ao homem. Porém, Jesus, ao contrário do que os discípulos pensavam, ele diz: eu não vim trazer paz, mas dissensão. Porém, antes de Jesus, antes do Novo Testamento, existe uma história que nos dias atuais e nos dias de hoje, como alguns costumam dizer, e como é verdade, a palavra de Deus não se envelhece ou não fica velha, a palavra de Deus não passa. Sendo assim, tirando esse texto, nesse texto eu quero trazer algumas coisas que eu aprendi, que Deus falou ao meu coração, aos irmãos dos dias de hoje. O livro de Êxodo, ele é escrito antes de Gênesis, depois de Gênesis, melhor dizendo, quando inicia-se uma história de um povo, o povo hebreu, numa terra diferente, numa terra distante e numa terra aonde parecia que Deus não iria usar, mas Deus levanta a sua misericórdia e multiplica o povo naquela terra. O livro de Gênesis, antes um pouco, vai nos relatar sobre a história do jovem José. O jovem José que cresceu, era amado por seu pai Jacó, sendo amado por seu pai Jacó, era invejado por seus irmãos, foi vendido aos midianitas, logo após comprado pelo Potifar, preso e depois virou governador do Egito. Virando governador do Egito, após interpretar um sonho, José, ele chama seu pai e os seus irmãos para acompanhar, para deleitar das coisas e da prosperidade que havia na terra do Egito. Por quê? Porque José era um homem que ele não se preocupava apenas com os egípcios. José, mesmo sofrendo por causa dos seus irmãos, ele cria que Deus tinha uma promessa na vida do povo que ele fazia parte. Por isso, José sabia, tanto que nos versículos antes do livro de Êxodo se iniciar, José ele faz uma petição, José faz um pedido aos seus irmãos, ao seu povo. Ele olha para o povo e diz: olha, eu vou morrer aqui na terra do Egito, porém, eu não quero que os meus ossos sejam enterrados aqui. Eu quero que vocês levem os meus ossos e enterrem juntos com os meus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Por que José faz esse pedido? Porque José sabia que o lugar onde ele estava, Deus estava prosperando o seu povo.
Porém, José sabia também que o Egito não é o lugar que Deus iria cumprir. José sabia que o Egito não era o lugar aonde Deus iria cumprir as suas promessas. Isso nos faz pensar que às vezes Deus nos coloca em lugares que Ele vai nos prosperar. Deus nos coloca em lugares que Ele vai nos abençoar. Só que às vezes nós precisamos ter o discernimento que o lugar está sendo bom, mas Deus está nos chamando para algo mais. Então, José, ele pede para ser enterrado na terra de Canaã, junto com seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Aprendendo isso, lendo o texto que acabamos de ler, eu aprendi algumas questões que eu quero aplicar na vida dos irmãos e dizer aos irmãos que nos acompanham aqui. A primeira coisa, a Bíblia fala que José morre. José morre, mas a morte de José não impede que o povo continue crescendo. O que é isso? José, ele é um governador de excelência, porém, José, além de ser um governador de excelência e ser usado por Deus, mesmo tendo esses privilégios, a Bíblia vai nos mostrar que José não era o que fazia o povo prosperar. Não era quem fazia o povo prosperar, porque ele morre. José morrendo, o povo continua prosperando. O povo continua sendo abençoado. O povo continua recebendo as bênçãos de Deus no Egito. Isso mostra que o lugar não é importante. Importante é quem está no lugar. É interessante saber, como eu acabei de dizer, José estava na cisterna, porém o lugar não tinha promessa. José tinha a promessa. O Davi estava no lugar onde ele tinha que enfrentar urso e leão, porém o lugar que ele enfrentava urso e leão não tinha promessa. Davi era quem tinha a promessa. Jacó estava no Val de Jaboque, porém o importante não era o lugar onde ele estava, mas quem estava ali com ele. Ou seja, isso nos implica dizer que o povo estar no Egito não era tão importante se era o povo quem tinha a promessa, entende? Não era o povo do Egito que tinha a promessa, era o povo hebreu que tinha a promessa de Deus. Sendo assim, o povo de Deus continuava crescendo, mesmo em um lugar aonde todos pensavam que eles não iriam crescer. Ou seja, isso nos implica dizer, tentaram nos calar. A igreja de Deus agora vai acordar para isso. Tentaram nos impedir de falar, estão tentando nos impedir de nos deixar cultuar. Só que o povo de Deus está mostrando, aqueles que têm nos bloqueado de cultuar a Deus, até mesmo para a preservação de nossa saúde, que o importante não é o lugar aonde nós estávamos, o importante não é o templo onde nós viemos cultuar, o importante era o povo que estava neste lugar. A presença de Deus está aqui essa noite, nessa igreja, nesse templo, porque estamos aqui nos oferecendo para louvar a Deus junto com os irmãos que estão aí do outro lado. Porém, a presença de Deus também está do outro lado com os irmãos. Ou seja, a igreja não é a igreja, o templo não é o sinal da manifestação de Deus. O sinal da manifestação de Deus é quem está no lugar. Ou seja, o Espírito me impulsiona a dizer a alguém: talvez você está aí pensando que Deus não lhe ouve. Talvez você está aí pensando que Deus te esqueceu, ou até mesmo disse: quando será que os cultos vão voltar para eu poder sentir a presença de novo? O Espírito do Senhor me impulsiona a dizer a vocês: o importante não é quando os cultos voltarem, o importante é quando você vai voltar, quando você vai querer fazer, quando,
percebe que o povo está ali e eles não se preocupam quando Deus vai levar eles para a terra de novo, porque eles sabiam que o lugar não era importante, o importante era se o povo tem a chamada de Deus. Então, irmãos, deixa eu dizer a vocês e deixa eu dizer aos que estão me ouvindo e aos que vão me ouvir também: o lugar não é tão importante se a presença de Deus está na sua vida. Talvez você diz: mas a minha casa está sendo habitada por pessoas que não creem. Pois bem, a sua casa é o lugar, mas você é quem tem a promessa. E eu profetizo a alguém que me ouve essa noite, eu quero dizer com amor a alguém que me escuta essa noite: Deus salvará a sua casa através da sua vida, porque você tem a promessa, e aqueles que têm a promessa, Deus faz com que aqueles que estão próximos também participem das promessas que Deus prometeu a ele. Exemplo disso, Abraão. Ló não tinha promessa, mas por Ló andar com Abraão, Ló foi próspero. Então eu quero dizer a vocês nesse primeiro ponto: o lugar, o habitat aonde você está. Não é porque você não está vindo à igreja que você não pode sentir a presença de Deus. Não é porque você não está vindo ao templo, à igreja, que você não pode dobrar os seus joelhos e orar. Não é porque você não está vindo aos templos que você não pode pegar a tua Bíblia e conversar com o Pai, e o Pai conversar com você. Deus talvez Ele trouxe isso para nós, para que nós nos aproximássemos dEle de novo. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que isso aconteceu para que as famílias se reunissem de volta, ou seja, as famílias estavam distantes. Talvez os momentos de nossas vidas nos impediram de nos aproximar de Deus. Talvez o nosso muito trabalhar nos impediu de chegar à presença de Deus. Quantas vezes eu já cheguei do meu trabalho, olhei para minha esposa e disse: meu amor, eu não consigo orar porque eu estou cansado, eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Porém, Deus é um Deus que muda a agenda só para que o povo se aproxime dele de volta. Então Deus fez isso talvez para que você, para que eu, para que nós todos nos aproximamos dele. Então entenda, o lugar pode até ser importante, mas mais importante que o lugar é a pessoa que está habitando ali. Ou seja, o povo de Israel está no Egito, mas a Bíblia continua dizendo, do versículo 7 ao versículo 9, que o povo de Israel cresce, e quanto mais o povo de Israel cresce, o faraó que estava no tempo, o líder do Egito, que estava no tempo de José, morre. Porém, o líder que nasce agora, o líder que chega a governar, não conhece José. E o líder começa a ver que o povo de Israel está crescendo. O líder começa a ver que o povo de Israel está prosperando. E os líderes, os governadores do Egito começam a olhar e dizer: esse povo está crescendo. Ou seja, o crescimento do povo começa a incomodar os grandes do governo. O crescimento do povo de Deus começa a incomodar os grandes que estão acima de nós. Nós temos hoje, na nossa política, somos presididos por várias hierarquias. Temos o nosso presidente, temos os nossos senadores, temos os nossos deputados, vereadores e governadores, enfim. Porém, o crescimento do povo de Deus começou a incomodar alguns no tempo de Israel, no tempo do povo, quando eles habitavam no Egito. E o crescimento do povo de Deus, talvez isso se reflete, tenha incomodado alguns que são maiores que nós. O diabo usou as suas estratégias nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza,
para que nos impedissem até mesmo de termos comunhão com os irmãos dentro dos templos. O presidente já tentou liberar, porém os governadores não permitem que os cultos sejam liberados. O presidente diz: a igreja não pode fechar, porque a igreja é um serviço essencial, mas os governadores dos estados dizem: tem que fechar, porque se não fechar será contaminado pela doença. É claro, nós nos importamos com a saúde, porém também nós sabemos que são nos momentos de aflições, que são nos momentos de dificuldade, que Deus usa o seu povo, que Deus faz com que o povo se multiplique. Prova, o faraó observa e é incomodado, então ele olha e diz: aumenta os trabalhos para que o povo pereça, para que o povo morra por causa do trabalho. Só que a Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, quanto mais eles afligiam o povo, mais o povo se multiplicava e crescia. As pessoas, os governantes e muitas outras pessoas maiores que nós estão tentando atingir o povo de Deus, pensando que o povo de Deus irá parar. Só que eu louvo a Deus porque a igreja cresceu em meio ao caos, e é o tema que eu quero deixar para que vocês fiquem com esse tema guardado em vossos corações. O povo de Deus é o povo que cresce em meio ao caos. O povo de Deus é um povo que cresce em meio às dificuldades. O povo de Israel agora começa a trabalhar mais do que devia, começa a sofrer mais do que esperava. Quando o faraó olha para o povo e pensa: vai morrer, vai acabar, vai deixar de prosperar, a Bíblia diz: quanto mais eles sofrem, mais eles multiplicam. Glória a Deus. O povo do Senhor, a igreja do Brasil do século 21, quanto mais tem sofrido por conta das pestes, das perseguições, das lutas, mais a igreja irá prosperar. Por quê? Porque a promessa de Deus está sobre a igreja. Jó, quando ele olha, quando Jó está sofrendo, o diabo olha para Jó, pensa que Jó vai parar, pensa que Jó vai desistir. Só que Jó pega as mãos dele, levanta para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Os amigos de Jó, olha só, o diabo usa as pessoas para tentar parar o povo de Deus, porém os amigos de Jó olham para Jó e dizem: você pecou, você errou, você é fraco e não consegue fazer mais nada. Preste atenção. Eu estive na internet um dia desses e vi certos pastores dizendo e caluniando as igrejas, dizendo por que essas igrejas que acreditam em cura, alguns pastores, sim, pastores mesmo, não cultuam, não abrem as portas e não oram para os crentes. Eles estão afrontando o povo de Deus. Os amigos de Jó afrontaram a Jó, porém Jó não deu ouvido a eles. Jó orava por eles, Jó conversava com eles, enquanto os amigos de Jó estavam tentando matar Jó. No capítulo 42, Jó intercede pelos seus amigos. Isso me impulsiona a dizer: eu peço à igreja que ore pelos nossos governantes, que orem pelo povo que estão contra nós. Nossa luta, irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue, nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Por quê? Porque Faraó não pôde matar o povo de Israel no Egito, mas Deus pôde restaurar o povo de Israel. O que é isso? O homem tenta matar, mas Deus exalta. O homem tenta parar, mas Deus renova. O homem tenta fazer com que se acabe, mas Deus faz com que se multiplique. Então, se você está sofrendo por causa do homem, pare de sofrer por
conta do homem, sofra por conta de Jesus. Se eu te dizer que você está aqui, você talvez que não é crente, você talvez que ainda não serve ao Senhor, se eu disser para você, venha para cá, você não vai sofrer nunca mais, você vai receber bênção e vai ser vitorioso. Olha, talvez você venha pelo que você vai receber, mas eu tenho uma coisa a dizer para você, talvez você venha para a igreja e sofra um pouco mais, porém a diferença é que quando se está no mundo, nós sofremos, mas sofremos sozinhos. Porém, quando estamos com Jesus, nós sofremos e Jesus ele está na prova conosco. Nós sofremos, mas os irmãos intercedem por nós. Nós passamos dificuldade, porém os irmãos choram do nosso lado. Então, irmãos, eu digo a você que acredita no Espírito do Senhor, você que está afastado do Evangelho, volte para Jesus e venha sofrer conosco, porque um povo que sofre em meio ao caos é um povo que vai ter a vitória no final. Jesus disse: vocês sofrem hoje como uma mãe que está prestes de dar à luz, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, povo de Deus, os irmãos que me escutam e vão me escutar, acredite, a tristeza que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, vai se converter em alegria, porque Deus ele tem uma promessa e quando ele promete, ele cumpre, e quando ele promete, ele prepara, e quando ele promete, ele edifica. Então, para encerrar, eu já vou encerrar. Antes eu quero falar algo para encerrar essa mensagem. Faraó tentou primeiro crescer o trabalho com o povo, para que o povo morresse por causa do trabalho. Faraó tentou depois mandar as parteiras matar os meninos que iriam nascer. Se os meninos nascessem, fosse menina deixava viver, fosse homem matava. Porém as parteiras não ouviram a voz de Faraó. As parteiras preferiram ouvir a voz de Deus, porque enquanto Faraó dizia: não deixe os meninos crescerem, Deus dizia: os meninos vão crescer. Aí Pedro nos impulsiona a dizer, da ligação com essa passagem, as parteiras dizem a Faraó: ó Faraó, melhor era ouvir a voz de Deus, melhor é ouvir o decreto de Deus do que ouvir o decreto do homem. O homem já disse para essa geração, e eu quero dizer aos jovens que me ouvem, os jovens agora, eu quero que vocês tomem um tempo e vocês estejam atentos ao que vão dizer. As pessoas já disseram para mim, essa é a pior geração de todos os tempos. As pessoas já disseram para mim que Libelton, você é o pior da geração. Porém, mais importante não é o que o homem fala dessa geração, porém, mais importante não é o que o homem diz sobre você, o importante é o que Deus está falando de você. Porque enquanto os amigos de Jó diziam pecou e transgrediu contra o Senhor, Deus dizia para Satanás: ele é obediente, temente e fiel aos meus mandamentos. E por último, Faraó não vê alternativa outra, já que os meninos não morrem, já que os homens não morrem por causa do trabalho, já que os homens não morrem, já que os meninos não morrem por causa das parteiras, que elas estão livrando os meninos. Faz o seguinte: pega o menino, todos os homens, ele ordena às mães que se for menina deixa viver, se for homem, se for criança do sexo masculino, lance na água para que eles morram. Ou seja, são alguns líderes tentando destruir uma geração que está nascendo, tentando destruir uma geração que está crescendo. Porém, ele manda jogar na água, dizendo que os meninos vão morrer. Porém, a Bíblia diz que agora a mãe de Moisés o concebe, Joquebede, olha para a criança, vê que é formosa. Quando ela olha para a criança e vê que é formosa, ela esconde a criança porque não podia deixar ele morrer. Quando ela percebe depois de 3 meses que o menino está crescendo demais,
e que não pode mais esconder o menino. Ela faz o que Faraó mandou. Ela coloca o menino no cesto e coloca nas águas. Faraó disse: joga nas águas, porque os meninos vão morrer. Mas Deus olhou para Moisés e disse: vai estar na água, mas eu vou dar vida. E isso me impulsiona a dizer: o decreto que disseram vai morrer, Deus diz: vai viver. Quem disse para você: seu filho vai morrer, Jesus diz: vai viver. Talvez disseram a você: as igrejas vão morrer, Jesus diz: vai viver. Talvez disseram: os homens, os pastores vão morrer, Jesus diz: vai viver. As famílias vão morrer, Jesus insiste dizendo: vai viver. Então, para concluir essa mensagem e já minha esposa louvar o último hino para nos despedirmos, eu quero dizer: não importa quais são as estratégias que vão usar contra os escolhidos de Deus, Ele sempre estará um passo à frente. Disseram: o coronavírus vai matar a humanidade. Disseram: o coronavírus vai destruir a igreja. Só que Deus diz: o coronavírus é apenas mais um propósito que eu tenho para fazer com que o povo se aproxime de mim. É apenas mais um momento que eu tenho para usar para que o povo se volte a mim. E Deus está dizendo a você: olha, todas as coisas que têm acontecido, é um momento de dobrarmos os nossos joelhos. O presidente Jair Bolsonaro decretou num vídeo hoje e disse: no domingo, a igreja, o povo que acredita, aquele que tem fé, estará em consagração. Então, ore pela nossa nação, porque Deus já disse: vai viver. Deus já disse: vai ser transformada. Porém, vamos fazer a nossa parte. Vamos exaltar o nome do Senhor de joelhos, em consagração. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto a minha esposa se prepara, nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você que esteja em sua casa creia nessas promessas e diga ao seu amigo, poste nas redes sociais: aonde foi decretado morte, Deus diz: será decretado vida. Diga isso e guarde isso no seu coração, anote no papel: aonde foi decretado a morte, Deus diz: será decretado a vida. Senhor, eu quero louvar a Ti por mais essa oportunidade. Eu quero louvar ao Senhor pela graça que o Senhor nos deu. Eu quero louvar ao Senhor porque o Senhor é bom e as suas bondades duram para sempre. Que possamos entender que aonde foi decretado morte, o Senhor decretou vida. Pai, eu lhe peço que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a minha esposa com mais um louvor e logo após nós vamos fazer a oração. Situação
noite, porém Deus prometeu a alegria pela manhã. Desde já eu quero agradecer a todos, ao meu pastor, a todos os irmãos que estão por trás dessa transmissão todos os dias, que tem sido uma bênção, tanto para os irmãos quanto para nós que estamos aqui de frente, ouvindo, falando, ministrando testemunhos do Senhor. Quero pedir aos irmãos que se previnam, que tomem cuidado e que Deus possa nos trazer a vitória rápido, que você possa orar pela nação brasileira, você possa orar pela nação, pelo mundo e por todos nós. Eu agradeço aos irmãos e agradeço a todos por essa oportunidade. Vamos fazer uma oração e assim entregar o nosso louvor ao nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela confiança, eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão nos ouvindo, eu te agradeço pelos que vão nos ouvir também, Pai. Peço que a tua misericórdia esteja sobre nós e a tua presença em nossos corações. Desde já eu te peço que o Senhor abençoe, traga cura, sare essa nação e que a bênção do Senhor possa estar sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.